Boa noite. Boa noite. Bom, eu trouxe para nossa reflexão hoje um fragmento da quarta parte do Livro dos Espíritos. Mas antes disso, só para nós iniciarmos a reflexão sobre esse assunto, sempre que nós estudamos as obras básicas, começamos a nos debruçarmos sobre as obras básicas, estudando-as, nós vamos percebendo que os espíritos, eles, em várias situações, nos informam sobre as contribuições que o espiritismo traz para o crescimento da humanidade. E em um determinado momento, os espíritos nos explicam que uma das contribuições mais significativas do espiritismo para a evolução da humanidade é, na verdade, o combate ao interesse pessoal. Nós já falamos até sobre isso, mas principalmente nos ajudar a retirar o véu da ignorância. Não sei se vocês leram sobre isso. Retirar o véu da ignorância não é no sentido da ignorância no senso comum, da brutalidade, da violência. É retirar o véu da ignorância, do desconhecimento, aquele véu que nós temos diante de nossos olhos que dificultam a nossa compreensão acerca das verdades da vida. E uma coisa interessante em relação a isso é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Kardec formula uma pergunta muito interessante, ele pergunta assim: que é Deus? Se nós formos olhar historicamente, desde a época de Moisés, esse conceito de Deus trazido por Moisés é de um Deus que Moisés nos apresenta como um pai, mas é um pai que nós entendemos como antropomórfico, ou seja, simplificando, que tem os defeitos, os vícios e as dificuldades de um ser humano. Fica zangado, castiga, pune, resolve acabar com a humanidade toda, vindo um dilúvio afogando todo mundo, escolhe lá alguns para salvar, de repente ele acaba com o mundo tacando fogo em tudo, escolhe mais alguns para salvar. Então, é um Deus muito temperamental, parecido com o ser humano. Passam-se os séculos e Jesus vem e nos traz um conceito, um entendimento de Deus como Pai, mas já um Deus que ama, que tem misericórdia, que não castiga, que dá oportunidades a seus filhos para repararem seus erros. Então, é um conceito já bem mais avançado. E a mesma época de Jesus, João Evangelista, em uma das passagens, em uma das suas cartas, na primeira carta, ele dá uma explicação muito interessante. Ele diz assim: Deus é amor. Uma definição simples. Deus é amor. E aí, avançando, Kardec, então, lá em 1857, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? E os Espíritos, então, trazem um avanço. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ou seja, tudo que existe, que existirá, é obra de Deus. Mas não um ser humano, um velhinho que fica barbudo lá no céu, de vez em quando acorda com mau humor e resolve acabar com tudo, apaga, vai lá na prancha, apaga todo o desenho e recomeça do zero. Não. É uma inteligência suprema e que cria tudo, todo o universo na forma que nós conhecemos. Então, é um avanço, realmente, nos ajuda a retirar o véu da ignorância. Não é um Deus que castiga, não é um Deus que pune, é uma inteligência que está acima de tudo e de todos, e que cria e continuará criando toda a eternidade. E outros conceitos nessa linha, os Espíritos vão nos trazendo, estão nos ajudando a retirar o véu da ignorância, o véu do desconhecimento. Uma outra coisa interessante que nós, como disse, já comentamos, é sobre esse entendimento de felicidade, né? Então, o conceito que nós temos de felicidade, ele está muito, muito limitado às coisas materiais. Então, ser feliz, para a maioria das pessoas,
é ter coisas, principalmente, né, coisas que nos trazem acesso à compra de bens materiais. Então, ou então, como está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que a juventude, a beleza, o poder, o dinheiro, seriam, né, no entender, no senso comum, coisas que trariam para a pessoa muita felicidade. E aí os Espíritos dizem assim, ledo engano. Essas coisas, na maioria das vezes, geram uma grande infelicidade, porque uma vez utilizadas equivocadamente, são fontes realmente de profundas amarguras para o espírito, não só na sua atual encarnação, como em reencarnações futuras. E os espíritos, então Kardec pergunta para os espíritos, né, na verdade, qual é a maior de todas as virtudes? E os espíritos dizem então que é abdicar do interesse pessoal em prol do interesse coletivo. A partir daí, a partir do momento que nós estamos aprendendo, ou que aprendemos a abrir mão do nosso interesse pessoal em favor do interesse coletivo, estaremos desenvolvendo em nós a caridade, a humildade e todas essas virtudes que vêm associadas. Então, essas informações, os espíritos vão nos ajudando a tirar esse véu e entendermos que a vida não é um jogo cartesiano de sim ou não. Existem muitas variáveis, existem muitas situações em que as nossas atitudes não podem ser julgadas de uma forma cartesiana. A misericórdia de Deus, ela é muito sutil. Então, Deus leva em conta, como uma inteligência suprema, tudo aquilo que nós fazemos. Quando nós erramos, na legislação humana comum, existem os agravantes e os atenuantes. Vamos pensar isso em termos da misericórdia divina, da inteligência suprema, criadora de todas as coisas. Com certeza, esses agravantes e os atenuantes são avaliados com uma sutileza muito mais profunda, que nos leva a refletir, bom, então tá, Deus não está castigando, Deus criou leis, e essas leis, uma vez descumpridas, geram no equilíbrio da humanidade um certo transtorno. E que mais cedo ou mais tarde, nós mesmos seremos chamados a reparar, a reequilibrar aquilo que nós desfizemos. É muito mais lógico, muito mais racional do que um Deus que simplesmente, por um erro nosso, nos punirá eternamente, mandando-nos para o inferno, para o purgatório, ou se nós não erramos tanto assim, vamos ficar lá no céu, como diz André Luiz, ouvindo os anjos arpistas, né? Os anjos tocando ar, vamos ficar lá no ócio eterno. Não. Então essas coisas os espíritos nos ajudam bastante, nos esclarecendo. Em relação a isso, como eu havia comentado, na quarta parte então do Livro dos Espíritos, eu retirei algumas questões que nos ajudam a entender tudo isso que nós estamos abordando agora nessa fase inicial. Uma questão que a quarta parte do Livro dos Espíritos, Kardec estuda então as penas e as esperanças, principalmente as esperanças e os prazeres futuros. O que nós podemos esperar do futuro? Quais seriam, a palavra que usava era os gozos, ou os prazeres futuros. E os terrenos também, agora e no porvir. E a primeira questão, que é a questão 920, Kardec faz uma pergunta muito interessante. Assim, pode o homem experimentar a completa felicidade na Terra? Ou seja, a felicidade completa, profunda, o homem pode experimentar hoje na Terra? Se nós ficarmos presos ao conceito de felicidade no senso comum, dá para nós pensar assim, bom, se a pessoa é jovem, muito rica, poderosa, etc., ela vai ser feliz. Dá para ser muito feliz. E aí os espíritos explicam que não. Não. E aí eles explicam assim, por isso é que a vida nos foi dada como prova, como expiação. Mas aí, para nós não ficarmos muito tristes, os espíritos dizem assim, mas dá sim para ser feliz na Terra, dentro da possibilidade que a Terra nos permite de sermos felizes. Aí
Kardec, curioso, continua e desdobra essa pergunta. Tá bom, então, concebe-se que o homem será plenamente feliz na Terra quando a Terra estiver evoluída e assim o permitir. Mas existe, enquanto isso não chega, alguma medida comum, alguma receita para se conquistar essa felicidade relativa? E aí os Espíritos dizem assim, olha, o homem é sempre o construtor, o obreiro da sua felicidade ou da sua infelicidade. Depende de nós mesmos. Mas, praticando as leis de Deus, dá sim para nós sermos bem felizes na Terra, dentro do que a Terra nos permite. Aí nós vamos lá voltar para Moisés, quando ele então recebe a tábua, né, com os 10 mandamentos. Aí nós vamos ver então na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec estuda as leis morais, ali estão então as leis de Deus que têm um caráter que não finda. São leis morais que, por mais que a humanidade avance, evolua, elas sempre serão verdadeiras. O Código de Leis Civis que Moisés trouxe naquela época, aquele Código de Leis Civis hoje não faz muito sentido, né? A lei de Talião, algumas leis em que o homem andava e a mulher tinha que caminhar X passos atrás dele, ou que no dia de sábado uma pessoa não podia andar mais que 1000 passos, e por aí afora, né? Então são leis civis que não fazem mais sentido, pelo menos para grande parte da humanidade. Mas as leis morais estão lá nos 10 mandamentos, essas são verdadeiras eternamente. É muito interessante até, se nós avaliarmos sobre isso, existe uma passagem muito interessante sobre esses códigos de leis, em que dizia que um homem, quando ele fosse visitar alguém, né, então ele precisava lavar as mãos ao entrar na casa da pessoa. Né? Era assim, nossa, uma questão de higiene, né? Os micro-organismos e tal. Na época de Jesus, desde a época de Moisés até Jesus, as pessoas não sabiam que existiam micro-organismos nem nada. Isso era uma conduta ritualística que tinha, lógico, uma consequência higiênica, mas as pessoas não faziam isso por higiene. Tanto é que em algumas cidades na Palestina que eram muito secas, ao invés de água existia um vasinho com terra. E a pessoa entrava na casa e esfregava a mão na terra, simulando que estava lavando as mãos. Então, não são as leis em si, e sim o sentimento. Por isso, o Código Moral de Moisés, nos 10 mandamentos, eles são atemporais. E aí, continuando em relação a isso, os Espíritos o Kardec faz uma outra pergunta. Bom, então tá, se essa felicidade é proporcional à posição de cada um, ou seja, eu não preciso ser jovem, ser rico, poderoso para ser feliz. Então, depende da posição como cada um interpreta as leis de Deus e procura vivê-las. O que basta para um, Kardec diz assim, pode ser pouco para outro. Existe, então, mais uma vez ele ressalta, existe alguma soma de felicidade que seria comum a todas as pessoas? Aí, mais uma vez, os Espíritos respondem, com relação à vida material, é a posse do necessário. Em relação à vida futura, ou à vida espiritual, a consciência tranquila e a fé ou a esperança no futuro. Então os Espíritos lhe dão uma dica. A medida comum de felicidade na Terra, no lado material, então, é nós procurarmos viver com a posse do necessário. E procurarmos então entender que o supérfluo só gerará em cada um de nós angústia e sofrimento. Já comentamos sobre isso aqui em outras oportunidades. Enquanto eu achar que eu preciso trocar de celular a cada novo lançamento de uma empresa de celulares, isso vai me gerar uma profunda angústia, porque eles são cada vez mais caros, mais sofisticados, é cada vez mais difícil ter dinheiro para adquirir esses bens, e eu então vou ficando infeliz
porque eu não consigo ter um bem material. Em relação à vida futura, à vida espiritual, os espíritos então explicam que é a consciência tranquila. Eu estou com a minha consciência tranquila, como diz Santo Agostinho. Antes de dormir, eu paro e faço a minha reflexão diária. Fiz todo o bem que me foi possível fazer. O bem que eu negligenciei fazer, será que vai gerar algum prejuízo para alguém? Se eu estiver com a minha consciência tranquila, que nós vamos colocar a cabeça no travesseiro e descansar, ótimo. E o segundo, como ele diz, é a fé no futuro. Se nós vivemos uma vida presa às coisas materiais, achando que tudo está restrito a este mundo, e quando a criatura desencarna, acabou, não tem mais consequência nenhuma, as coisas perdem o sentido. Eu não preciso ter fé no futuro. Para quê? Quando eu morrer vai acabar mesmo, então deixa para lá. Não estou nem aí. Quando eu passo a ter a certeza de que após a morte o Espírito continua vivo e ele retornará no futuro, eu começo a pensar, bom, se é assim, eu tenho que deixar alguma coisa, algum legado que fará com que a Terra seja melhor quando eu voltar. Então, essa fé no futuro faz com que nós compreendamos que o que eu estiver fazendo hoje faz parte da construção de um planeta que, quando eu voltar mais adiante, estará melhor, ou não tão melhor assim, mas sempre melhor pela lei do progresso. Então, nós precisamos prestar atenção nesses conceitos que os Espíritos nos trazem. Muitas vezes passam como banalidades na vida, mas são extremamente importantes na construção do nosso amanhã e do amanhã do planeta Terra como um todo. Se negligenciamos isso, procuramos viver uma vida essencialmente material, nos preocupando unicamente com nós mesmos, olhando o interesse pessoal e colocando-o acima do interesse coletivo, achando que nós somos os eleitos e que os outros é que devem se ajustar ao nosso bem-querer, a coisa não vai funcionar. Avançando mais um pouquinho, os Espíritos fazem, o Kardec faz uma outra pergunta aos Espíritos, essa muito interessante, em relação ao Espiritismo. Isso nós precisamos parar e refletir com muito cuidado para nós não cairmos nessa ideia que muitas religiões têm de que elas são as religiões detentoras do exclusivismo e que só através ou só por meio daquele segmento religioso nós realmente seremos felizes. Uma certa ocasião foi perguntado a Jesus assim: quando virá o reino de Deus? Ou seja, de que forma o reino de Deus vai se instalar na Terra? E a época em que isso foi perguntado a Jesus, o conceito que as pessoas tinham de reino de Deus era a felicidade, né? Então, o reino de Deus, a época de Jesus, era a felicidade plena. Então, quando é que a felicidade vai se instalar plenamente na Terra? De que forma? Porque os hebreus achavam então que o Messias ele viria numa carruagem de fogo, né, e iria aniquilar todos os inimigos do povo hebreu. E eles imaginavam que isso seria a implantação do reino de Deus na terra. E aí Jesus muito sabiamente diz assim: o reino de Deus não virá por meio de sinais exteriores, nem se dirá que ele está aqui ou acolá, porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Então veja que interessante. O reino de Deus é uma construção íntima, pessoal, dentro de cada um de nós. Não existe grupamento religioso, segmento evangélico, qualquer que seja, que tem autoridade divina para se apresentar como detentor das portas que abrirão, ou das chaves que abrirão as portas da felicidade, como aquele programa da televisão. Isso é uma conquista pessoal. E em relação a isso, então, Kardec, já indo para o final desse capítulo, ele faz a seguinte pergunta. Vejam que interessante. Kardec, em momento algum, apregoava que o Espiritismo era
o único caminho para a felicidade da humanidade. Tanto é que ele pergunta assim, olha, questão 982, prestem bem atenção. Ó. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para garantirmos a nossa sorte na vida futura? Ou seja, será que para eu ser feliz, eu preciso professar o Espiritismo e ter a certeza da vida futura? Olha o que os Espíritos responderam. Se assim fosse, todos os que não creem ou não tiveram a oportunidade de esclarecer-se, estariam deserdados, o que seria um absurdo. É o bem, é a prática do bem que garante a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, seja qual for o caminho que a ele conduz. Mas então o que nós estamos fazendo aqui? É porque o Espiritismo, voltando lá ao início da nossa conversa, nos ajuda retirando o véu da ignorância, nos esclarecendo que a vida não se encerra com a morte, que após a morte retornaremos ao mundo espiritual e lá continuaremos colhendo o que semeamos aqui. E em um determinado momento retornaremos para cá, para o mundo dos reencarnados, e continuaremos semeando e colhendo as nossas atitudes. O diferencial do Espiritismo, como várias outras religiões que nos impulsionam ao bem, é nos ajudar a entender que a felicidade ela não está atrelada às coisas materiais, e que a consciência tranquila e a certeza na vida futura nos garantirão um porvir mais sereno. Então, o diferencial do Espiritismo, dentre outros, está aí, nos mostrando que o que nós estivermos semeando hoje será colhido em um determinado momento. E como aquele ditado bem antigo, sem plagiar ninguém: quem semeia ventos, colhe tempestades. E quem semeia amor, colhe flores. Então, pessoal, é relativamente simples entendermos que o diferencial do Espiritismo está aí, dentre outras coisas, nos esclarecendo que a vida não se encerra com a morte e que um dia nós retornaremos para a Terra, para o mundo dos encarnados, e continuaremos semeando e colhendo tudo aquilo que nós pensamos e agimos. E aí, caminhando para o final da nossa reflexão, em relação a essa resposta, Kardec faz um comentário muito interessante. Ele diz, então, que a crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, afirmando certas posições sobre certas informações sobre o futuro. Foi o que nós acabamos de falar. E aí, Kardec explica, o Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Aí vale um adendo. Então, o Espiritismo nos ajuda a entender que enfrentar as dificuldades da vida com paciência e resignação, isso aí é um caminho para sermos felizes. Resignação é um termo muito interessante. Resignação para um cristão não é sinônimo de comodismo, de acomodação. Muitas vezes nós vemos uma pessoa passar por uma dificuldade muito grande e ela se acomodou. E nós falamos assim, como fulano ou fulana é resignado. Não, isso é acomodação, isso é comodismo. É diferente. A resignação, sob a ótica cristã, ela envolve tomar consciência de que aquilo que está acontecendo com a gente tem um motivo. Se Deus é a misericórdia, a bondade, a justiça, e se Ele permitiu que a medicina, que os recursos científicos surgissem na Terra, é para nós utilizarmos esses
recursos para o nosso benefício e o benefício daqueles que estão conosco. Então, acomodar-se, resignar-se neste sentido, de ficar acomodado e achar que é assim porque é, e se Deus quiser, Ele fará sem que eu precise fazer nada, isso é contra as leis de Deus. A resignação cristã, reitero, significa ter consciência de que aquilo que está acontecendo comigo tem uma razão. E a razão depende única e exclusivamente de mim mesmo. Fui eu quem fui o autor daquela causa que trouxe um efeito. Isso é uma lei moral, diferente da lei de ação e reação, que é uma lei física. A lei de causa e efeito não é cartesiana. Ela tem a misericórdia de Deus envolvida nas suas consequências. Então, precisamos entender o que significa realmente a resignação nesse sentido. Resignação tem muito a ver com uma palavrinha que hoje é bastante usada, chamada resiliência. Não sei se vocês já ouviram falar essa palavra. É muito comum em livros de autoajuda, palestras, etc. E Joana de Ângeles comenta rapidamente sobre isso e alguns palestrantes espíritas têm abordado bastante esse assunto, sobre a resiliência espiritual. A resiliência é um termo que foi cunhado por um pesquisador inglês lá em 1809, por aí assim, onde ele observou que certos corpos, quando submetidos a uma tensão, quando essa tensão era retirada, o corpo tendia a voltar ao seu estado natural. Então a resiliência espiritual, que é a verdadeira resignação, é o quê? É quando eu sou submetido a uma pressão qualquer que seja ela, ou uma doença, ou uma pressão sentimental, qualquer que seja a pressão, eu manter-me equilibrado, e quando aquilo cessar, eu retomarei continuarei no meu equilíbrio, na minha normalidade. Porque é difícil. É difícil uma criatura resiliente, plenamente falando, na Terra. Mas teve uma criatura que é o exemplo máximo de resiliência: Jesus. A resiliência está associada à evolução do espírito. Vejam o caso de Jesus. Veio à Terra, assumiu uma responsabilidade de nos trazer uma mensagem renovadora, mas ao mesmo tempo não abriu mão de passar pelas dificuldades que serviriam como prova para todos nós que passar por dificuldades não significa revoltar-se nem acomodar-se. A resiliência de Jesus é impressionante, a ponto de estar na cruz e suas últimas palavras serem assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso é um exemplo de resiliência. Uma criatura submetida às condições mais cruéis, numa cruz, trespassado por uma lança, com os seus joelhos cortados com um instrumento de tortura, e mesmo assim não se acomodou, não se desesperou, manteve-se equilibrado e ainda teve paciência para pedir ao Pai que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Então esse é o exemplo de resiliência que nós devemos seguir. É claro que nós ainda estamos muito distantes dessa resiliência apresentada por Jesus, mas sim, nós já somos capazes, com certeza, de sermos resilientes a ponto de, no nosso ambiente familiar, quando nós nos defrontamos com algum conflito, com algum ente do nosso envolvimento consanguíneo, que nos causa muitos problemas, nós procurarmos nos mantermos equilibrados, sabendo que aquilo passa, como Emmanuel disse para Chico Xavier: tudo um dia passa. Agora, essa passagem poderá ser mais ou menos complicada, de acordo com a capacidade de resiliência espiritual de cada um de nós. Então, pessoal, a ideia dessa conversa de hoje era de trazer essa explicação.
do entendimento de Deus com base nesse ensino espírita, de que realmente o véu da ignorância nos atrapalha, mas também a importância de sermos resilientes diante de todas as dificuldades da vida. Às vezes nós temos a capacidade de achar que as nossas dificuldades são sempre as piores. Ninguém está passando por uma dificuldade tão grande quanto a minha. Será? Com certeza, se nós pararmos e olharmos para o lado, veremos alguém passando por momentos muito mais difíceis que os nossos. Então, resiliência é a chave para que nós consigamos abrir a porta da tranquilidade e conquistarmos o tão esperado reino de Deus. Fazer o bem na medida das nossas forças e sermos resilientes diante das dificuldades da vida. Tudo bem, pessoal? Espero ter sido claro o suficiente e não ter dado muito sono. Muito obrigado pela paciência de vocês e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.